A nossa primeira palestra de hoje é sobre o ajuste fino do universo. E você vai encontrar aqui, vou dar a indicação de alguns livros. Esse livro aqui, ele tem na nossa biblioteca. Nós estamos com exposição na biblioteca, irmãos. Se você, na hora do intervalo, você se interessar. E a nossa bibliotecária colocou uma mesa só com livros que nós podemos aqui emprestar, só sobre o assunto criacionismo. Então, vale a pena dar uma olhada. E um desses livros é o Planeta Privilegiado. Nós vivemos em um planeta privilegiado. Ele vai dizer aqui o porquê, dando algumas informações e utilizando alguns argumentos muito interessantes na cosmologia, na astrofísica, na geologia. É muito bom, tá? Uma indicação desse livro é do Guilherme Gonçalves, esse aqui. E esse é bem recente, chama-se O Ajuste Fino do Universo, em busca de Deus na ciência e na teologia, nada mais nada menos do que o Alistair McGrath, já conhecido de alguns de vocês, alunos, um inglês, um grande escritor. Esse homem era ateu. Alistair McGrath, ele era ateu. E ele reconheceu o Senhor Jesus. E é um homem de ciência, e escreveu já vários livros, de história da igreja também, o Alistair McGrath. Então, ele aqui está, uma excelente contribuição para o diálogo entre ciência e a fé cristã. Tá, uma boa leitura, esse livro aqui do Alistair McGrath. Eu já separei, esse aqui é o meu, tem mais alguns exemplares lá, com o Evandro da editora Conteúdo, se você tiver interesse. Então, vamos lá. Ontem nós falamos sobre a cor do universo, sobre a nossa posição na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Tentei utilizar com vocês assim, um pouco da sua inteligência espacial para a gente tentar se localizar no ambiente em que Deus nos colocou. Uma zona extremamente estável entre o cinturão de Órion, um pouco mais atrás de nós, e o centro da Via Láctea, um pouco mais à frente de nós. Tá? No centro, muito turbilhão, muitas estrelas, e atrás, no outro braço, também. Então, ele nos colocou na periferia, por assim dizer, da galáxia, e nós estamos aqui, com o nosso Sol, no nosso sistema solar, gozando da possibilidade de viver por algum tempo aqui. Tá? Então, vamos falar do ajuste fino. É muito interessante que no universo e na natureza criada, existe um ajuste de constantes universais físicas, que são várias, eu vou dizer apenas algumas aqui, que faz com que o universo seja do jeito que ele é. Se essas constantes universais não existissem, ou fossem mudadas milésimos de décimos de seu número, isso aqui já não existia. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de um ajuste fino do universo, a gente pode estar falando também de um princípio antrópico. É um princípio que diz que todas as coisas, tudo que foi feito no mundo, no cosmos, as galáxias, bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, do jeito que é, sem nenhuma vida a não ser a nossa. O que é mais intrigante, foi feito para você, para você. Então, se você abrir no Salmo de número 8, eu convido você que abra no Salmo de número 8. Salmo número 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então, quando nós estamos falando aqui dos assuntos celestes, nós estamos falando da majestade de Deus, por assim dizer. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, você consegue captar isso? Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, depende da nossa sensibilidade espiritual.
Depende do nosso relacionamento com o Senhor. O homem natural, ele olha para o céu, ele vê que é maravilhoso, que ele é bonito. Ele vai até pensar, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, que conhecem de uma forma racional. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, Ele estabeleceu tudo isso. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Em algumas versões fala de anjos, né? Ou seja, mas ele está dando uma importância ao homem. E de glória e de honra o coroaste. Então o homem é importantíssimo na criação. Às vezes, quando eu coloco os telescópios nas praças e vêm as pessoas para olharem as obras da criação, as crateras da lua, as estrelas, os planetas, alguns deles chegam e perguntam e dizem assim: olha, o senhor acredita em inteligência extraterrestre? Eu digo não. Eles se admiram, muitos deles se admiram. Mas como é que pode, se o céu tem bilhões de estrelas, e só porque a gente aqui é que tem um privilégio de ter vida, de existir vida inteligente? Isso é muito orgulho seu. Isso é muito orgulho. Como é que pode? Só a gente é que tem a vida. Eu digo que você não está entendendo. É exatamente o contrário. Você tem que entender que existe um Deus Criador, que Ele nos fez aqui únicos, em meio a um universo carregado de bilhões, trilhões de estrelas e galáxias. Porque não existe nada de inteligência além daqui. E você que está sendo orgulhoso, sabe por quê? Porque falta humildade de reconhecer que existe um Deus que fez isso. E é exatamente isso que Ele quer lhe dizer. É exatamente isso que Ele quer nos dizer. Não existe outras civilizações. Então há um ajuste fino. O homem é importante, por isso que a gente chama de princípio antrópico. Tudo que existe de distância da Lua para a Terra, distância da Terra para o Sol, os planetas que estão aí, planetas exteriores, interiores, tudo foi colocado com um ajuste fino. A nossa posição na galáxia, como eu falei na primeira palestra, foi colocada ali milimetricamente, nem mais nem menos, nem mais para lá, nem mais para cá. Tudo foi feito, um ajuste fino. Quando você mexe com um paquímetro, quando você vai medir com um micrômetro, aquelas peças que o torneiro utiliza para fazer, milimetricamente, é muito mais do que aquilo a precisão. E o nosso grande arquiteto, e o provérbio de número 8 vai falar, né, sobre a sabedoria que estava antes com Deus. Acho muito lindo aquele provérbio. Como um grande arquiteto, que Ele construiu todas as coisas. É esse Deus que nós devemos adorar. É esse ser inteligente que se chegou até nós e que nos criou. Tá? Porque existe Ele fez uma máquina precisa, impressionante, com todo o universo, onde há um equilíbrio, há uma harmonia, há uma organização, quando se fala do universo. Lá em Amós diz assim: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. A alosna é como se fosse algo de amargura. Procurai o que faz o 7 estrelas. Novamente está falando aqui na Bíblia sobre as Pleiades, os 7 estrelas. E o Órion. Essas duas constelações, as Pleiades é um aglomerado aberto de estrelas. Órion é uma constelação, ficam atrás de nós na posição, no braço de Órion, na frente a Via Láctea. Eles ficam atrás. Então Deus está citando essas duas constelações. E torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então nós temos visto aqui, por vários versículos já, que Deus fala das estrelas, dá até nome a elas, as constelações que Ele criou. Portanto, por que não adorar a sua natureza e a sua criação? Por que não se maravilhar diante de um cenário tão lindo e maravilhoso, que é a criação de Deus?
A criação, que a gente chama de a revelação geral, volto a repetir, ela não vai te convencer, ela não vai te salvar. Só quem salva é o Senhor Jesus Cristo, é uma revelação através das Sagradas Escrituras. Mas você pode utilizar a revelação geral para falar para as pessoas. Aproveitar a revelação geral, a criação, para falar das pessoas, fazer com que as pessoas imaginem um Deus Criador, e através de um Deus Criador você entrar na palavra da verdade, que é a Bíblia. Essa é a intenção. Aliás, essa é a intenção, por exemplo, de uma disciplina chamada apologética. É tirar as pedras do caminho, ela não vai converter, mas para chegar à palavra de Deus. Ou estabelecer um ponto de contato, como diz o Alistair McCraft na sua obra também de apologética. E eu vou pedir só que o Rafael não está aqui, mas não está dando para ver aí direito? Ok? Senão não vou apagar a luz por causa da filmagem, tá? Aqui, mas tudo bem. Só um minuto. Nós temos aí a constelação, as Pleiades, mostrando onde ela fica. É aqui os 7 estrelas aqui, tá? Às vezes aparece um planeta perto, que é Vênus. Aqui a constelação de Touro. Ela fica próxima à constelação de Touro. É um aglomerado aberto. E aqui outro aglomerado aberto chamado as Íades. As Íades e as Pleiades. Aqui ela bem de perto, tá? Do telescópio espacial Hubble. As 7 estrelas, que Deus fala na Bíblia, um pouco menor. A constelação de Órion. Aqui. Só aqui, bem no meio, existe uma nebulosa que é chamada mais conhecida como M42, que é a nebulosa de Órion. Eu estou citando isso aqui só para mostrar mais para vocês essas duas constelações que são citadas mais de uma vez na Bíblia, tá? Para que vocês não esqueçam e memorizem, tanto as Pleiades como Órion, tá? Novamente aqui que eles chamam as 3 Marias, né? Mintaka, Aunilã e Anitak, certo? Bem aqui assim fica a constelação, não dá para ver, mas de Cão Maior, e que tem a estrela Sírius mais brilhante, e perto da estrela Sírius tem uma estrela por nome de Adara. É o nome da minha filha, que está ali atrás. Levanta a mão aí, Adara. É Adara. É o nome de uma estrela. De lado da Adara fica a Ludra. Eu ia colocar o nome dela de Adara, a Ludra, mas não deixaram. Aí ficou só... Eu coloquei só de Adara mesmo. Ainda bem que eu consegui o primeiro nome. Essa nebulosa cabeça do cavalo, ela fica exatamente aqui. Ela fica bem aqui, não dá para ver. Ela fica aqui perto de Aunitak, nebulosa cabeça do cavalo. Eu já tentei fotografar, mas ainda não deu para fotografar. É aqui. Realmente parece uma cabeça do cavalo. Mais de perto. Olha só que maravilha. Essa pequena aqui, ó, que você quase não vê aqui, certo? Você quase não vê aqui, ó, bem aqui. Ela está bem aqui assim, acredite, certo? É nebulosa cabeça de cavalo, nebulosa escura, que aqui saiu meio rosado aí desta cor, e mais próximo ainda. Isso aqui é enorme, tá? Você não tem nem dimensão. Você está vendo isso aqui parecendo com a nuvem que a gente vê no céu, mas isso aqui é a dimensão. Isso aqui é gigantesco. Você não tem nem... Calcule uma coisa grande aí na sua mente. Calculou? É 1000 vezes maior. Tá? Então vamos para o ajuste fino ali, só para citar as duas constelações que são citadas por Deus na Bíblia, certo, irmãos?
Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Do que eu havia falando. Essa é uma placa que foi colocada na Voyage, e foi uma das primeiras sondas espaciais lançadas na década de 70 pela Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. E quem fez esse desenho foram dois ateus. Um chamado Carl Sagan, que tinha um programa na década de 80 chamado Cosmos, e eu assistia bastante o Cosmos, gostava muito, ainda não era cristão. E o Carl Sagan, ele sempre colocava música de fundo, e tinha um trabalho muito bonito, era bem produzido o Cosmos de Carl Sagan, ainda tem uns episódios aí. Mas recentemente aquele astrônomo norte-americano, o Tyson, né, ele fez também uma nova série do Cosmos, ele também é ateu. Então ele coloca nessa placa, essa placa é de ouro, tá, maciço. Ela foi na Voyage. E tem todo um código aqui que ele fez, indicando a nossa posição no sistema solar, a saída da sonda. Essas linhas aqui tem toda uma questão de um código aqui, que dá a nossa posição precisa da nossa galáxia, e faz um homem, existe aqui um homem e uma mulher, e aqui o formato da sonda, como se algum dia fosse encontrado essa placa no espaço, para manter contato com civilizações extraterrestres. Eu estou te dizendo isso porque uma nave espacial, como a Voyage, que representa toda uma cultura, uma civilização, uma tecnologia, que representa toda a nossa principal agência espacial, ela está colocando algo feito, entendeu, por homens que acreditam que existem civilizações aí fora. Nos Estados Unidos, na década de 70, foi lançado o Projeto 7. É um projeto de pesquisa e inteligência extraplanetária. Milhões e milhões de dólares por ano são gastos nessa busca de varrer os céus com observatórios de todo o mundo, né, da Austrália, radiotelescópios. Lá na América Central tem um enorme de Arecibo, entendeu, para colocar em determinada posição e varrer se existe algum tipo de contato, algum tipo de ondas que venham de civilizações extraterrestres. Ou seja, os que estão tentando fazer uma ciência estão gastando dinheiro em torno de projetos que você fica abismado como é que se investe nesses projetos. Então, por isso que eu digo assim, em tudo, irmãos, em tudo, em qualquer governo, em qualquer nação, sempre vai existir algo de uma cosmovisão por trás. Em organizações, em empresas, da mesma forma. Você vai ver que às vezes um diretor de uma empresa, o presidente de uma empresa, ele é maçom. O presidente da empresa, ou ele é Rosa Cruz. O outro é não sei o quê. Isso vai influenciar, com certeza, vai respingar na gestão, na forma de pensar dele, na forma de trabalhar. Então, quando você tem que prestar, você tem que perceber que no mundo, nas organizações, elas são usadas. Existe uma cosmovisão por trás de um grupo, às vezes de um grupo, e às vezes você nem imagina que existe, né? Então, existe uma fórmula chamada fórmula de Drake. Essa fórmula é bem conhecida, depois se vocês quiserem pesquisar. É uma fórmula que ela tenta contar a quantidade de inteligência que existe no mundo. É o número N, tá? É o número de civilizações que podem existir. Você coloca aqui uma taxa de formação das estrelas, parecida com o Sol. O Sol ele é uma estrela de 6.000 graus centígrados de superfície, é uma estrela, vamos dizer assim, humilde, é uma estrela constante, é uma estrela relativamente pequena. Então você, entre o Sol, a nossa galáxia tem, por exemplo, 100 bilhões de estrelas. Estrelas iguais ao Sol, vai ter no máximo, vamos supor, 20 bilhões, no máximo estourando. Então já reduz esse número. Estrelas semelhantes ao Sol, número de planetas igual ao nosso sistema solar. Quando você coloca todas essas variáveis aqui da fórmula de Drake, eu já fiz o teste. Aliás, acho que eu fiz um teste aqui, nessa passada aqui. Eu coloquei aqui alguns números, tá? Assim, eu fui bem aqui quando eu estava fazendo, eu disse assim, Senhor, eu não vou ser tendencioso.
Eu não vou ser tendencioso. Eu vou colocar assim, ser o máximo possível otimista. Eu vou torcer nesses números aqui para que apareça alguma civilização além da nossa. Tá? Então eu forcei um número positivamente para dar alto, para aparecer várias civilizações. Quando você joga na fórmula de Drake, eu fiz todas as variáveis aqui e achei, eu sendo extremamente otimista, eu achei 2 civilizações. Eu fui otimista nos números. Se eu for mais realista, não vai aparecer só a nossa, na fórmula de Drake, com todas essas variáveis. Por que eu estou querendo dizer isso logo assim, no que diz respeito a ajuste fino? Porque eu quero dizer para você que em todo esse cosmos que nós estamos estudando aqui, com bilhões de estrelas, galáxias, um mundo super gigante, um mundo assombroso do ponto de vista de beleza, só existe nós aqui. Só nós. Isso é estatística, tá? Isso é estatística. Se você quiser questionar a fórmula de Drake, a estatística da fórmula de Drake, eu sei que ela aparece nos vários livros. Autores como Gonçalves cita a fórmula de Drake, entendeu? E assim, se você quiser questionar, aí você vai discutir com Drake a matemática dele, o que ele fez, essas variáveis que ele está colocando aí. Mas na realidade, o que eu posso verificar é que é uma fórmula interessante e que não vai dar outra civilização além da nossa, a não ser que você seja extremamente positivo com os números e não realista. Bom, um ajuste que eu vou tocar logo no assunto é o seguinte. Esse planetoide que existe aqui, a Lua, primeiro de tudo, tá? Quero deixar bem claro, eu acredito que o homem foi na Lua, em 1969. No dia 21 ou 22 de julho de 1969, eu tinha 4 anos de idade, e eu vi isso na televisão, sempre do papai preto e branca. Eu estava olhando aquilo ali, mas o que está acontecendo? Não, o homem está pisando na Lua. Eu acredito. Mas eu também acredito que existia algo acontecendo ali político, na Guerra Fria, que pode ter acontecido algum tipo de simulação também. Mas, de fato, ele pisou. E como é que você sabe que ele pisou? Porque ele colocou espelhos lá. O observatório de Kitt Peak, nos Estados Unidos, no Arizona, se não me falha a memória, frequentemente joga um raio laser para esses espelhos da Lua, para medir a distância exata dela. Ou seja, o laser vai, bate e volta. Ele bate no espelho que foi deixado lá. Foi deixado por uma das missões Apolo. Então, de fato, eu creio que ele e o homem pisou lá. Tá? Existe uma história interessante do astronauta chamado Neil Armstrong, no Apolo 11, em que existia a cápsula que orbita sobre a Lua, e depois dali, uma nave, ela se separava, um módulo, eles se separavam, uma ficava orbitando, e a outra descia para fazer a lunagem, com 2 astronautas. Um ficava aqui, na navezinha de cima, orbitando a Lua, e os outros 2 desciam, entre eles o comandante da missão, o Neil Armstrong. Ele conta no relato dele que quando ele estava descendo com o módulo lunar, ele olhou, o piloto automático deixou de funcionar. E você sabe o seguinte, o combustível é contado. É contado. Então, quando ele olhou onde ele estava, já na metade do trajeto, um pouco mais na metade do trajeto, ele olhou e disse que viu que só tinha 3 segundos de combustível. Foi exatamente nesse momento que o piloto automático deixou de funcionar. Ele teve que assumir no manual. E ele, quando conta isso, eu digo assim, meu Deus, que equilíbrio emocional que esse homem ele deve ter tido naquele momento para fazer a lunagem. Ele disse que pousou o módulo exatamente em 3 segundos. Se ele tivesse pousado em 4 segundos, não tinha mais combustível para voltar. Então, assim, eu creio nesses relatos, né, e eu creio porque existem evidências fortes que o homem foi à Lua, essa fotografia foi tirada da Lua, exatamente para dizer que a gente teve lá. Agora, o que é que chama a atenção no sistema Terra-Lua? O que chama a atenção no sistema Terra-Lua é exatamente a distância da Terra à Lua, 384 mil quilômetros, vamos dizer assim, não é tão longe, tá? Mas 384 mil quilômetros. O nosso Equador tem o quê? O diâmetro de 12 mil quilômetros terrestre,
Ele tem 12 mil quilômetros, não é? Aqui. Então, o que acontece? Esse sistema, ele é um sistema que ele tem que estar equilibrado. A Lua, na realidade, ela funciona como uma âncora, funciona para um barco. Se tira a âncora do barco, ele vai ficar à deriva. Então, a Lua, na realidade, ela é uma âncora gravitacional para a Terra. Ou seja, se a Lua não existe, a Terra ela vai começar a se movimentar de uma forma ou de outra. Ela vai entrar num desequilíbrio de movimento além da sua rotação. Vai ser aquele giro do peão, sabe? Aquele peão quando a gente solta, quando é criança, e o peão está bem pertinho de parar de rodar, ele começa a fazer aquele movimento. Aquilo vai crescer. Isso vai desestabilizar todo o sistema. Vai ter muito frio, muita era glacial, portanto não vai existir a vida. Então, a Lua ela foi colocada exatamente 384 mil quilômetros em média de distância, para gerar as marés, para estabelecer o limite dito por Deus, assim dizendo, limite dos mares. Você vai até aqui, depois você volta. Você sobe 3 metros, depois você recua. Exatamente preciso, é uma precisão. A Terra, o sistema Terra e Lua. O nosso Sol, essa é a proporção aqui, o tamanho do nosso Sol. Aqui o nosso maior planeta gasoso, Júpiter. Saturno, dos anéis, e a Terra bem miudinha aqui. Dentro, por exemplo, dentro de Júpiter, cabem 1.300 terras. Então, Júpiter, na realidade, ele é um gigante. E o Sol ainda mais. Nós dizemos assim, quando o Sol ele espirra, cuidado com essas explosões no Sol, porque se tiver muitas explosões, a gente vai gripar bem aqui assim. Então, quando o Sol espirra, a gente gripa. E Deus fez o quê? Nos colocou aqui na Terra um campo magnético. É um negócio espetacular. É um negócio espetacular. O eixo da Terra é inclinado 23 graus, tem o seu motivo. Gera um campo magnético a rotação da Terra. E esse campo magnético, está certo, ele protege das erupções solares. A atmosfera nos protege. É algo de extremamente... relógio, é milimétrico isso. Novamente aqui, Júpiter, uma visão, Saturno dos anéis. Recentemente, a NASA, a sonda Cassini, ela tirou muitas fotografias de Saturno. Lindas fotografias, tá? E ela teve a sua vida útil, se esgotou, e eles jogaram a sonda Cassini para explodir em Júpiter. Enquanto isso, ela foi tirando o quê? Fotografias. Um negócio muito interessante. A nossa Terra aqui está. Vênus é um planeta muito parecido com o nosso, tá? Vênus. Vou falar dele depois. O tamanho é quase idêntico. Fica muito perto da gente. Porém, ele tem essa cor esverdeada, amarelada aqui, não é à toa, tá? Tem um motivo para isso. Marte, um pouco mais distante. A atmosfera de Marte, a gravidade de Marte é muito menor do que da Terra. Estão tentando achar água lá, mas está uma maior confusão. E os místicos começam a enxergar faces lá do relevo, coisas, pirâmides aqui em Marte, uma coisa louca do misticismo que não existe, não é? E o planeta Mercúrio é um planeta interessante, que ele está mais próximo do Sol, porque a órbita dele é uma órbita elíptica, e essa órbita elíptica ela tem embaraçado a cabeça de muitos astrônomos, porque só a teoria da relatividade geral de Einstein é que explica esse movimento de Mercúrio, por isso está muito próximo do Sol. E só a teoria da relatividade. A teoria, por assim dizer, newtoniana, não explica direito o movimento de Mercúrio ao redor do Sol. Tá? Júpiter e Terra, novamente. Tá? Existe uma lei muito antiga, que é uma lei de Titus Bode, que ela faz aqui uma relação das órbitas de Mercúrio matematicamente. Então, eles encontraram a fórmula matemática, com esses números aqui, acreditem, né? Com essas proporções aqui foi encontrado teoricamente, certo?
o que eles encontraram de distância, né, do Sol para Mercúrio, 0,4 era a base matemática, que eles estudavam isso aqui na época de Johannes Kepler, por volta de 1500 e pouco. E eles já tinham essa lei de Tito-Bodes calculado matematicamente, porque eles acreditavam que o universo era ordenado. Então, eles queriam encontrar uma fórmula matemática para tudo, para explicar o movimento dos astros. E eles encontraram essa lei de Tito-Bodes, realmente ela é matemática. Olha como ela se aproxima da realidade, certo? Então, Mercúrio, cálculo pela fórmula 0,4, 0,39 é a realidade de hoje, bem precisa. O planeta Vênus, 0,7, 0,72, Terra, 1, Marte, 1,6, muito parecida à lei de Tito-Bodes que eles encontraram matematicamente. Ou seja, parece que no universo realmente existe uma certa ordem, um determinado, vamos dizer assim, uma determinada dimensão. Existe uma determinada ordem. É interessante, por exemplo, nas plantas, né? Que existe aquela relação da sequência de Fibonacci. Quem é biólogo aí? Ali. Você quase levantou a mão. Não tem vergonha de levantar a mão não, viu, ô Matheus? Hein? Aspirante a biólogo, né, Matheus? A série de Fibonacci, né? Que é 1, 2, 2, 3, 5, 5, 8, 8, 11. Ela se aplica exatamente à planta com o seu caule. Depois divide em 2, depois a maioria das plantas, tá? Os botânicos estudam isso. Depois em 3, depois em 5 as ramificações. Depois em 8, não é isso? Depois em 8, 13 e assim sucessivamente. Então, assim como os biólogos estudam também uma relação da matemática da natureza, existe essa ordem que se quer encontrar matematicamente no cosmos, tá? É interessante que eu estava lendo certo dia um autor cristão, ele falando sobre a natureza e sobre um cientista que não acreditava em Deus. E esse cientista, ele ali no Canadá, norte dos Estados Unidos, ele foi tirar férias e aproveitou para escrever livros e relaxar. E uma daquelas cabanas, né, daqueles pinheiros, daqueles lagos lindos ali do Canadá, ele se sentou à beira de uma árvore para ler um livro. Doravante, eu vou chamar o ateu de naturalista, tá? Doravante, eu vou chamar o ateu de naturalista. Então, o naturalista, ele sentou, e de repente veio uma folha daquelas, tipo bandeira do Canadá, que tem naquele formato, e cai perto dele. Ele pegou, olhou, e colocou ali no chão. Ele disse assim, interessante, né? Tem esses triângulos aqui, parece um trapézio e tal. Aí deixou ali. Aí olhou para um pinheiro, uma pinha. Ele olhou para a pinha e ele viu um desenho interessante, geometria. Aí de repente ele encostou a cabeça na árvore. Ele disse assim, se realmente existe um Deus, ele é geômetra. E enquanto ele dizia isso, caíam lágrimas de seus olhos. Então, o naturalista, ele luta com a realidade que existe dentro dele. No fundo, eu creio que para eles é difícil não acreditar pelas evidências. Tá? Só para título de curiosidade, existe um cinturão de asteroides entre a órbita de Marte e de Júpiter, tá? Muitos, isso aqui pode se transformar em asteroides e vir aqui, entendeu? Por algum motivo, vários, até inclusive nascedouros de cometas, né? Pode ser. Aqui também, externamente, perto da órbita de Júpiter. É interessante, vocês estão vendo esse cinturão de asteroide aqui? Muitos vêm em direção à Terra, pequenos, mas ao entrar na atmosfera da Terra, pela velocidade que eles vêm, há uma quintura estupenda. E essa quintura fragmenta esses bólidos. É por isso que você vê cruzando, que a gente chama de estrela cadente. Na realidade, são meteoritos que caem e que são dissolvidos pelo calor.
Tá? Eles são dissolvidos pelo calor da atmosfera terrestre. A atmosfera tem seu papel importantíssimo, não só nesse aspecto de dissolver esses bólitos, mas como também de nos proteger da radiação solar. É só para mostrar para vocês aqui mais uma vez que essa estrela aqui é a estrela mais próxima de nós, perto do Cruzeiro do Sul. É a Alfa do Centauro, que é essa estrela aqui. Essa aqui é outra. Note a cor diferente, tá? É uma estrela azul. Essa ao lado dela aqui é Rigel. É quente demais, muito quente. Essa aqui é um pouco mais fria, porque ela é mais avermelhada, mais alaranjada. É a mais próxima de nós. 40 trilhões de quilômetros. Você consegue perceber 40 trilhões de... Você consegue dimensionar o que significa 40 trilhões de quilômetros? A distância da Terra para o Sol são 149 milhões de quilômetros. Aqui são 40 trilhões. Está longe demais. Eu falei para vocês ontem, esse diagrama Hertzsprung-Russell, ele é importante para que você comece a compreender a cor do universo, a temperatura das estrelas e o que se chama na teoria da evolução, do que eles chamam de nucleossíntese. A nucleossíntese é a forma com que o evolucionista ele tenta explicar a evolução estelar. Para eles, uma estrela ela nasce, vive e morre. E eles utilizam esse esquema aqui, né, esse diagrama. Tá? Isso aqui é uma sequência principal, veja. Existe aqui no meio, tá? O nosso Sol fica aqui, bem aqui. Vou mostrar um melhor, do mesmo jeito, tá? Esse aqui, por exemplo. É a mesma coisa, tá? O nosso Sol é uma estrela daqui, ela é amarelinha, certo? Tem essa luminosidade de 1. Veja que eu quero chamar a atenção para essa linha aqui, que é uma sequência principal. À medida que vem aqui para cá, vai ficando menor, a temperatura a luminosidade vai diminuindo, ou a luminosidade vai diminuindo. São anãs. Vão se transformar em anãs marrons ou anãs negras, segundo a teoria da evolução, tá? Não concordo com isso, mas segundo a teoria da evolução, como é que eles explicam? E o Sol, ele algum dia vai diminuir do seu tamanho, porque há uma luta de duas forças. A gravitacional empurrando para o centro, e a termonuclear de dentro para fora, a força nuclear atômica. Então isso gera um equilíbrio, tá certo? E nesse consumo de hidrogênio, por causa da gravidade, se espremendo, ele se transforma em hélio. O Sol ele tem 75% de hidrogênio e 29,99% de hélio. Então ele está transformando o hidrogênio, que é o elemento mais abundante na natureza. O hidrogênio ele tem um elétron, e ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo. Tá certo? Então ele é o elemento mais abundante na natureza. Então o que acontece? Ele transforma assim, isso que eles querem dizer que é a nucleossíntese, esse hidrogênio em hélio, que é um pouco mais pesado, é o segundo elemento. Então nessa transformação, ele gasta energia. E nessa energia, que é a energia nuclear, né, que tenta conter a força da gravidade que está empurrando para dentro, muito grande, no Sol, e aí ele solta energia, ele solta calor. Quando ele solta calor, esse calor chega até nós em formato de luz. É exatamente o que acontece. Então, nesse equilíbrio, boa parte da nucleossíntese às vezes faz sentido, tá? Que é como funciona. É a nossa melhor teoria para explicar como há um funcionamento hoje. O que eu não concordo da parte da nucleossíntese é que teve um início, há bilhões de anos atrás, para se formar a estrela. A estrela começou a sobreviver, ela teve uma ignição, e nessa ignição ela pegou no tranco e começou a esquentar, e é até hoje, e vai chegar um dia que vai morrer. Para isso eu preciso de bilhões de anos. Para mim, Deus já fez o universo assim. Amém? Ele já fez assim. Agora, uma explicação de como ela queima, como é esse combustível, é interessante. É a nossa melhor proposta. Por quê? Porque as nossas bombas de hidrogênio, infelizmente, né, com essa corrida, principalmente na Guerra Fria, com a invenção da bomba atômica, da bomba de hidrogênio e tudo mais, foi algo que nós
conseguimos, através da fusão nuclear, a bomba atômica foi fissão, né? Mas a bomba de hidrogênio já é fusão. Então, pela fusão, você começou a ver que a gente começou a pensar, se aplica aqui, nesse elemento pode se aplicar dentro das estrelas. Então, uma das nossas melhores teorias ainda, da nucleossíntese para o funcionamento. Então, transforma-se hidrogênio em hélio. E com o tempo, eles pensam que a gravidade ela vai vencendo, a gravidade vence sempre, tá? Ela vai vencendo com o passar do tempo e ela vai diminuindo. Quando ela vai diminuindo, todos os astros têm rotação, irmãos. Todos eles têm rotação. Então, à medida que ele vai diminuindo o seu raio, a rotação vai aumentando. Ele vai diminuindo, diminuindo, vai espremendo, vai transformando, não mais, acabou o hidrogênio, agora só tem hélio. Então, ele vai transformar o hélio em elementos mais pesados. A gravidade, a pancada é grande aqui. Ele chega a um ponto que ela fica pequena, mas extremamente densa. Pense em uma densidade, em algo pesado. Um pedacinho cúbico de uma estrela dessa aqui, entendeu? É mais pesado do que o planeta Terra. Aqui nesse estágio, porque ele foi comprimindo matéria, comprimindo, até chegar aqui. Um dos conceitos de buraco negro, por exemplo, é que, dependendo da quantidade de massas, uma estrela dessa aqui gigante, por exemplo, que tem milhares de vezes a massa do Sol, ela vai se contrair, a chegar a um ponto que a gravidade é tão grande, que ela vai continuar se contraindo, ao ponto de furar o tempo e o espaço. Essa é a concepção de buraco negro, do ponto de vista estelar. Não é? Quando, dependendo da massa do Sol. Então, na sequência principal, nós temos aqui grandes estrelas vermelhas, Betelgeuse, possivelmente Aldebaran, aqui, que tem uma alta luminosidade, porém elas são mais frias do que essas supergigantes que aqui estão. Essas supergigantes que aqui estão azuis, elas queimam, atenção, isso aqui é importante para o resto de todas as palestras doravante, tá? As estrelas azuis hoje, elas são extremamente importantes na explicação do universo e na nossa contra-argumentação criacionista contra a teoria da evolução. Por quê? Porque essas estrelas são supergigantes azuis, alta temperatura, alta luminosidade, quente demais, porém, elas queimam o combustível dela rápido demais. Por serem extremamente quentes, elas queimam muito rápido esse combustível. Então, a vida útil dela é muito menor do que dessas estrelas. Essas estrelas estão aqui acesas, ó. Vão demorar muito. Aqui embaixo, ó, na sequência. Vão demorar muito. Vai queimar. É uma luzinha pálida, pequena, mas vai queimar uma eternidade. Aqui não. Aqui é uma estrela azul, porém grande, gigante, que queima rápido demais seu combustível. Para eles, né, coisas de milhões. Ora, para o evolucionista, milhões é rápido demais. Porque aqui, por exemplo, vai ser bilhões. O Sol, para eles, vai ter vida útil mais de 6 bilhões de anos. Para eles, o Sol nasceu há 6 bilhões de anos atrás. Tem mais 6 bilhões de anos aqui de existência. Uma estrela dessa aqui não, ela demora milhões. Então é rápido. Queima o seu combustível, e quando ela queima esse combustível, tanto aqui como aqui, há o que se chama de uma explosão. Está na teoria da nucleossíntese. Ela está diminuindo, cresce para depois diminuir, joga a matéria no espaço. Quando ela joga a matéria no espaço, já joga o produto da nucleossíntese com elementos mais pesados. Isso que a gente chama de elementos metálicos. Entenda-se elementos metálicos, não só a questão de mercúrio, ferro, essas coisas não. Para os cientistas astrofísicos, tudo aquilo, todo elemento que não é hidrogênio e hélio, repito, todo elemento que não é hidrogênio e hélio, para eles, pode ser considerado como metálicos. Metalicidade. Então, o que acontece? Joga a matéria para fora, matéria mais pesada, para formar outras estrelas mais pesadas. É por isso que nós temos 3 tipos de geração de estrelas. Geração de tipo 1, são as que têm mais metais. Geração de tipo 2 tem um pouquinho menos metal. E a geração de tipo 3, que nunca foi encontrada, mas que é necessário para a explicação do Big Bang.
nunca foi encontrada, que tem só hidrogênio e hélio. Você não encontra no céu estrelas que tenham só hidrogênio e hélio. Você vai encontrar hidrogênio e hélio mais algum elemento metálico. Na teoria do Big Bang é necessário que exista o quê? População, geração, tipo 3, qual é? Só estrelas de hidrogênio e hélio, que deram origem às outras estrelas com elementos mais pesados, inclusive o nosso Sol. Nós temos carbono. A Terra é carbono puro. Se você tentar compreender do ponto de vista evolucionista, que eles acham que se fez através da matéria do Sol, carbono puro. Não, nós acreditamos que Deus fez isso lá em Gênesis e acabou. Né? Então essas estrelas aqui são estrelas quentes, estrelas azuis. Toda vez que você vê uma estrela azul no céu, é uma estrela relativamente quente e possivelmente mais jovem. Certo? Gravem nisso. Quente e jovem. Eu falei ontem a nossa posição aqui do Sol, não é isso? Nós estamos bem por aqui assim, ó. Em relação à galáxia, né? Mostrei novamente, mais uma vez. Eu mostrei isso bem umas 10 vezes, né? Estou mostrando agora de novo. Que vocês aprendam. Novamente nós estamos aqui no braço de Órion. Falei para vocês que eu nunca tinha visto esse braço de Órion aqui. Aqui é o centro da galáxia. Aqui é Centauro, o braço de Centauro, que é exatamente a Via Láctea, né? Que a gente olha esse braço. E nós estamos aqui. E vi o braço de Orião pela primeira vez agora, quando eu fui essa viagem, boa viagem. Muito lindo aqui, isso aqui. Muito lindo. Oi? O javali vai aparecer já, viu? Vamos lá. Algumas considerações importantes. O oxigênio compõe 21% da nossa atmosfera. Se a porcentagem fosse 25% de oxigênio, a atmosfera começaria a pegar fogo. Se fosse 15%, os seres humanos morriam asfixiados. Nem mais, nem menos. 21%. Se a força da gravidade fosse alterada em parte em 10,40, que significa 10 seguido de 40 zeros, por assim dizer, o Sol não existiria. E a Lua se lançaria contra a Terra ou se perderia no espaço. Essa é a referência do Heyden. Mesmo um pequeno aumento na força da gravidade resultaria em todas as estrelas serem bem maiores que o nosso Sol, fazendo com que o Sol queimasse de forma rápida e inconstante demais para sustentar a vida, tipo a temperatura mais elevada. 3. Se a força centrífuga que joga para fora dos movimentos planetários não equilibrasse precisamente as forças gravitacionais, nada ficaria em órbita em torno do Sol. Se o universo tivesse se expandido à velocidade de 1 milionésimo menor do que está agora, a temperatura da Terra seria 10 mil graus centígrados. 1 milionésimo. 1 milionésimo. Do que é agora. 5. A distância média entre as estrelas da nossa galáxia, que contém 100 bilhões de estrelas, a nossa galáxia, como nós vimos ontem, é 48 trilhões de quilômetros. Se essa distância fosse alterada apenas ligeiramente, as órbitas ficariam errantes e haveria variação extrema de temperatura na Terra. As estrelas que estão ao nosso redor, próximas de nós, se elas fossem modificadas pouco de distância, interferiria aqui. Imagine. E haveria variações extremas de temperatura na Terra, viajando à velocidade de um ônibus espacial, por exemplo, 27 mil quilômetros por hora, 8 quilômetros por segundo, seriam necessários 2.450 anos para viajar 48 trilhões de quilômetros. Qualquer uma das leis da física pode ser descrita como função da velocidade da luz. A velocidade da luz é 298 mil e alguma coisa quilômetros por segundo. Definida em daqui 299.792 por segundo, quilômetros por segundo. Mesmo uma pequena variação na velocidade da luz alteraria as outras constantes e tornaria impossível a vida na Terra. Veja quando você vai juntando essas variáveis uma com a outra, como esse ajuste fino, ele é preciso. Extremamente preciso. Deixa uma indicação também do Martin Rees, esse livro dele, 6 números interessantes. Eu vou falar só desse aqui, que é um número que ele cita no seu livro. Esse aqui eu baixei do Amazon, tá? Você encontra ele já
na Amazon. Foi R$18. Esse aqui foi R$18 no Kindle. Esse número aí, 0,007, é uma relação no que diz respeito à força nuclear. O que é uma força nuclear? É a força que une o próton e o nêutron dentro de um núcleo atômico. Essa relação ela é precisa. Ela é 0,007. Se este número fosse 0,06 ou maior, 0,08, o que ocorreria? Se fosse 0,006, o combustível de hidrogênio seria menos eficiente. E o Sol e as estrelas não viveriam tanto tempo. Se fosse maior, 0,08, nós não existiríamos. Porque o hidrogênio não teria sobrevivido ao que eles chamam de Big Bang, considerando a teoria deles do Big Bang. Mesmo assim, mas o raciocínio é válido. Então perceba, esse número 0,07, dessa relação nuclear, entre o próton e o nêutron, ele é preciso se modificasse um pouquinho a mais. Nós estamos falando do que aqui? De milésimos, né? Se modificasse 1 milésimo, nós não existiríamos. Aquela constante de Coulomb, que nós estudamos tanto no ensino médio, né, que você fez tanto cálculo na eletricidade, né, que é a lei de Coulomb, né, que é a carga a massa de um, vezes a massa do outro, aquela constante ali também, se for modificada 1/10, já muda tudo no que diz respeito à atração nas forças nucleares e forças eletromagnéticas. Por que aparece desse jeito? É você mesmo que eu quero. Por que você saiu errado? Por exemplo, a constante de acoplamento eletromagnético liga elétrons a prótons em átomos. Se fosse menor, poucos elétrons poderiam ser mantidos. Se fosse maior, os elétrons seriam presos demais para se unirem a outros átomos. A razão da massa de elétron para os prótons, 1 a 1836. Novamente, se isso fosse maior ou menor, as moléculas não poderiam se formar. Os núcleos de carbono e oxigênio têm níveis de energia finamente sintonizados, as forças eletromagnéticas e gravitacionais finamente sintonizadas, de modo que o tipo certo de estrela pode ser estável. Nosso Sol tem a cor certa. Ele é amarelo. Se fosse mais vermelho ou mais azul, ou seja, a temperatura, vermelho, mais frio, azul, mais quente. A resposta fotossintética seria mais fraca. Nosso Sol também tem a massa certa. Se fosse maior, seu brilho mudaria muito mais rápido e haveria muita radiação de alta energia. Se fosse menor, o alcance das distâncias planetárias capazes de suportar a vida seria muito estreito. A distância certa seria tão próxima da estrela que as forças da maré iriam perturbar o período de rotação do planeta. A radiação ultravioleta também seria inadequada para a fotossíntese. Veja. A distância da Terra ao Sol é crucial para um ciclo de água estável. Muito longe, e a maioria da água congelaria. Muito perto, e a maioria da água, ela ia ferver. Tudo tem que ser preciso. O ajuste é fino, finíssimo. Essas provas, elas estão caindo na ciência como provas esmagadoras de um desenho inteligente. Como nós vamos ver, frases de cientistas naturalistas que eu vou mostrar aqui no final. A favor de um desenho inteligente. É tanto que a forma que eles estão escapando, eles já estão dizendo assim, tudo bem, eu admito, esse universo aqui, ele tem um ajuste fino e pode ser que tenha um desenho inteligente. Mas
existem multiversos, multi-universos. Eles vão, a saída que eles encontraram, a saída para ter vários outros tipos de universos que eles chamam de multiverso. Só que para fazer um multiverso, se um universo, eles precisam de um ajuste fino, imagine um multiverso, mais ajuste ainda. Quando as leis da natureza são expressas na forma de equações matemáticas, nota-se que aparecem nessas equações certos símbolos que representam quantidades imutáveis, como a força da gravidade, a força eletromagnética e a força subatômica fraca. Vamos passar por algumas constantes que nós já falamos, mas, por exemplo, o nível de hidrogênio. Aqui na Terra, o oxigênio responde a 21%, novamente. Esse número preciso é uma constante antrópica que torna possível a vida no planeta. Se o oxigênio estivesse com concentração de 25, como já falei, haveria um incêndio. Se fosse menos, não existiriam, nós ficaríamos sufocados. A transparência da atmosfera, pasmem. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Ou seja, se fosse mais opaca, né? Vamos supor, até um efeito estufa maior, assim, por assim dizer. Se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo. Além da transparência atmosférica, a composição da atmosfera, com níveis precisos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e ozônio, é por si só uma constante antrópica, medida correta, o nível de transparência da atmosfera. Se fosse mais turvo, aqueceria mais. E se fosse menos turvo, menos transparente, aliás, mais transparente, a radiação atingiria direto a gente. 3. Interação gravitacional entre a Terra e a Lua, como eu já falei no início. Enquanto começam a se preparar para circundar a Lua, os astronautas depararam-se com outra constante antrópica. Essa constante está relacionada à interação gravitacional que a Terra tem com a Lua. Se essa interação fosse maior do que é atualmente, os efeitos sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação seriam bastante severos. Se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidades no clima. Em qualquer das situações, a vida na Terra seria impossível. 4. Nível de dióxido de carbono. É claro que esse tipo de implementação não é necessária aqui na Terra, porque a atmosfera terrestre mantém o nível correto de dióxido de carbono. Essa é outra constante antrópica, a favor do homem, a favor da vida. Se o nível de CO2 fosse mais alto do que é agora, teríamos o desenvolvimento de um enorme efeito estufa. Todos nós seríamos queimados. Se o nível fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente. Todos nós ficaríamos sufocados. Você sabe que em 1981, a União Soviética, a antiga União Soviética, CCP, ela mandou essa sonda espacial Venera 13 para o solo de Vênus. Eles ficaram abismados com o que aconteceu. Eles tiraram uma foto, essa sonda tirou uma foto do solo. Esse solo é o solo de Vênus. Essa fotografia ela ganhou um prêmio da NASA, apesar de ser russa. Como é que pode, né? Mas só ganhou o prêmio em 2003. 14 anos depois da queda do muro, certo? Eles admitiram que foi uma grande fotografia. Por que foi uma grande fotografia? Porque os termômetros da Venera, aí estão as garras da Venera, eles marcaram, sabe que temperatura aqui nesse solo? 400 graus centígrados. Derrete o chumbo. Passou pouco tempo e a nave deixou de funcionar, muito calor. Nosso vizinho, do nosso tamanho, o que acontece lá? Um tremendo efeito estufa por causa do dióxido de carbono. Deus nos colocou no nosso planeta vizinho, a estrela da manhã, a estrela matutina e a estrela vespertina, que é Vênus, para dar um exemplo de um efeito estufa.
Alguns pesquisadores dizem assim, existem algas marinhas, algas que nós pesquisamos, que suportam grandes e grandes quantidades absurdas de temperaturas. Vamos soltá-las em Vênus, para ela transformar o dióxido de carbono em quê? Oxigênio. Esse processo duraria milhões, bilhões de anos. Até agora ninguém jogou uma alga lá, né? Então, Vênus, bem próximo de nós, é um exemplo do que acontece quando há uma desregulagem desse ajuste. No planeta vizinho, não. Tudo equilibrado. 5. A gravidade. Sua força pode ser impressionante. Já falei, mas não poderia ser em nada diferente para que a vida existisse aqui no planeta. Se a força gravitacional fosse alterada em esse 0, mais... Não sei quantos zero mais tem aqui? 1%? Nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Isso é que é precisão. Tem mais. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de ajuste fino. Diz Sir Martin Rees, aquele que eu citei do livro. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito bem ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Olha quem está falando isso aí. Stephen Hawking. Alguns dizem que ele é naturalista, outros dizem que ele é deísta. Tem que perguntar para ele, né? Se alguém diz não está surpreso pelas características especiais que o universo tem, está escondendo sua cabeça na areia. Tais características são surpreendentes e improváveis. O David Deutsch. Fred Hoyle. O Fred Hoyle foi um dos autores da teoria que concorre com o Big Bang, que é a teoria do estado estacionário. Para o Fred Hoyle, por exemplo, em inglês, Sir Fred Hoyle, grande cientista, ele diz que o universo pode ter sido criado, aliás, ele está sendo criado constantemente. Todos esses gases que nós vemos, tudo isso que está acontecendo, ele está sendo criado constantemente. Não foi necessário uma teoria do Big Bang. Fred Hoyle diz o seguinte, ele era ateu, viu? Hoje, ele era naturalista. Hoje ele já está admitindo a existência de Deus. É um agnóstico. A diferença é sabe da existência de Deus, porém não quer papo, não quer se relacionar com Deus. Mas olha o que é que ele diz. Até orar pelo Fred Hoyle, né? É uma mente brilhante. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que uma superinteligência brincou com a física. E que não há nenhuma força cega das quais devemos falar na natureza. Os números calculados dos fatos me parecem tão esmagadores, como que colocam essa conclusão quase além da discussão. Para ele estar consumindo, não tem algo de inteligência. Estou pegando só naturalista, viu? Estou pegando aqui só naturalista. Olha o Paul Davies. Há para mim fortes provas de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece que alguém ajustou os números para criar o universo. A impressão do design é esmagadora. Gente, eu estou falando aqui de físicos conhecidos mundialmente por obras. Muitos deles premiados nos seus livros, as suas pesquisas. Esses homens estão começando a dobrar o joelho diante do desenho inteligente, diante da hipótese, da proposta do ajuste fino. Se Júpiter não estivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometas que de outra maneira atingiriam a Terra. Em 1994, o cometa Schumacher-Levy 9, ele vinha em nossa direção. E foi filmado, tá? Se você quiser, eu tentei puxar o vídeo, mas não deu certo. A queda dele. Ele caiu em Júpiter. Na realidade, Júpiter e Saturno, eles são grandes escudos gravitacionais para os planetas interiores. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles nos protegem
Deus os colocou ali como escudos protetores. Que sintonia, que ajuste fino. Que incrível. Você junta sistema Terra-Lua, você junta Júpiter, Saturno como escudos, você junta posição na galáxia, é algo que não dá. Você junta as constantes universais, é impossível. Só que você pode explicar isso, só que isso não vai levar ninguém a Jesus Cristo. Nós temos que estar bem informados, sim. Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos utilizar estes argumentos para que a pessoa sinta o interesse de conversar ou de falar da existência de Deus. E aí nós vamos para onde? A palavra. Esse é o ponto. Nós vamos para a palavra. Olha, se a espessura da crosta terrestre na Terra fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência da vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânicas e tectônicas tornariam a vida impossível. Até a espessura, a grossura da crosta terrestre. Se a rotação da Terra durasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre a noite e o dia. Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seriam grandes demais. E existir não só a Irma, nem só a Maria, nem só o José, existia o João, o Alfredo, os ciclones lá nos Estados Unidos. Todo canto de existir. A inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. Se a taxa de descarga atmosférica de raios fosse maior, haveria muita destruição pelo fogo. Se fosse menor, haveria pouco nitrogênio se fixando no solo. Se houvesse mais atividade sísmica, pasmem, atividade sísmica, abalo, terremoto. Se houvesse mais atividade sísmica, muito mais vidas seriam perdidas. Se houvesse menos, os nutrientes do piso do oceano e do leito dos rios não seriam reciclados de volta para os continentes por meio de sublevação tectônica. Sim, até os terremotos são necessários para sustentar a vida como a conhecemos. Até os terremotos. Para finalizar, Rafael, como é que está meu tempo aí? 1h10, estou terminando então. Novamente, alguns naturalistas. O astrofísico britânico diz o seguinte: ajuste fino surpreendente ocorre nas leis que fazem isso, complexidade possível. Realização da complexidade do que é realizado faz com que seja muito difícil não usar a palavra milagre, sem tomar uma posição quanto ao estatuto ontológico, ou seja, natureza do ser, da palavra. Paul Davies, já falei sobre o Alan Sanders, que é conhecidíssimo, vencedor do prêmio Crawford em astronomia. Acho que é bastante improvável que tal ordem veio do caos, ou de uma geração espontânea. Tem que haver algum princípio organizador. Deus, para mim, é um mistério, mas é a explicação para o milagre da existência, porque existe algo em vez de nada. John O'Keefe, astrônomo da NASA. Estamos, pelos padrões astronômicos, um grupo de mimados, acarinhados das criaturas. Se o universo não tivesse sido feito com a precisão mais exigente, nunca poderia ter vindo à existência. Em minha opinião, que estas circunstâncias indicam que o universo foi criado pelo homem para viver nele. George Greenstein, à medida que o levantamento de todas as evidências, o pensamento surge insistentemente que alguma agência sobrenatural deve estar envolvido. É possível que, de repente, sem querer, nós tropeçamos em uma prova científica da existência de um ser supremo? Foi Deus quem interveio e tão providencialmente trabalhou o cosmos para o nosso benefício? O que é que você diz para ele? Sim. E, finalmente, um grande astrofísico viveu no século passado, no início do século XX, Arthur Eddington, ele que provou a teoria da relatividade aqui em Sobral, a sua equipe, se não me falha a memória, em 1919. A ideia de uma mente universal, ou logos,
seria, penso eu, uma inferência bastante plausível do atual estado da teoria científica. Amém? Que Deus nos abençoe. O universo foi ajustado finamente por uma mente inteligência, e essa inteligência é Deus.